Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, recentemente eu mostrei a atitude nobre de Magnus Carlsen, devolvendo ali, dando uma vitória para o Ding Liren na semifinal do Chess Balls 2020. Pelo fato do Magnus Carlsen ter vencido uma partida numa posição bem equilibrada, apesar difícil, mas caiu a conexão do Ding Liren e o Ding Liren, tendo mais tempo no relógio, acabou perdendo aquela partida. Então o Magnus Carlsen fez um gesto nobre e devolveu, né? Fez ali entregou a dama no começo da partida, fez uma coisa bem legal, emocionou ali o Ding Liren. Eu fiz um vídeo sobre essa partida. E agora vamos ver, dando continuidade então à semifinal aí do Chess Balls, temos Ding Liren de brancas contra Magnus Carlsen. Deixa eu melhorar a tela aqui. Ótimo, vamos lá então, Ding Liren de brancas abre a partida com C4, abertura inglesa, temos E5 pelo Magnus Carlsen, G3, cavalo em F6, bispo G2, bispo em C5 e aqui D3 pelo Ding Liren. Roque pelo Magnus Carlsen, cavalo em C3, H6, evitando a entrada do bispo aqui em G5, cavalo em F3, torre em E8 e aqui roque então pelo Ding Liren. Ambos os jogadores desenvolveram suas peças aí da ala do rei, já deram roque, já protegeram aí os seus reis. A partida segue com D6 aqui pelo Magnus Carlsen, abrindo possibilidade do desenvolvimento do bispo de casas claras. E aqui o Ding Liren já faz o lance D4, lutando aí no centro. E por D4, cavalo por D4 e aqui C6 pelo Magnus Carlsen. B3, A5 e agora bispo aqui em B2. Então o Ding Liren coloca esse bispo nessa poderosa diagonal. O Magnus Carlsen segue aqui com o cavalo em A6, provavelmente manobrando para C7. As pretas têm que jogar D5 para não ficar com esse peão atrasado aqui, esse peão vulnerável, fraco aqui em D6. A partida continuou com dama D2, dama em E7, torre de A em D1 e aqui bispo em D7. Percebam que o Magnus Carlsen está adiando o avanço para D5, ele está contra-atacando aqui na coluna E e agora preparando um possível lance B5 para enfraquecer o domínio de D5. Temos H3, bispo em B6, E4, cavalo aqui em C5 e agora a torre de F em E1, protegendo o peão central. Torre de A em D8, rei em H2 e aqui bispo em C8. Legal, o Magnus Carlsen conseguiu passar as torres, coloca o bispo aqui numa casa onde não atrapalhe, né, aqui as demais. Essa casa aqui dá espaço para o cavalo, dá espaço para a dama, para o outro cavalo, enfim, dá licença para um monte de gente. A partida segue com cavalo em F5, bispo por F5 e por F5 e agora dama aqui em C7. Notem a proteção toda aqui no peão de D6. A partida segue com torre por E8, cheque. Aqui cavalo por E8 mantendo a defesa, todas as defesas no peão de D6. Cavalo aqui em E2 pelo Ding Liren e agora cavalo aqui em D7 pelo Magnus Carlsen. No momento o cavalo está apoiando aqui a defesa de D6, portanto o outro cavalo manobra. Cavalo em F4, cavalo de D em F6 e agora dama em C2 aqui pelo Ding Liren. O Ding Liren está com peças bastante ativas, aqui um bispo bastante forte, o outro bispo também numa diagonal muito forte, um peão avançado aqui na quinta horizontal, um cavalo bem colocado. Não está fácil aqui para o Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen segue aqui com dama em E7, torre D2, torre D7, bispo em F3 e agora dama aqui em D8. Então o Magnus Carlsen manobra e olha que legal, dama em D1. Ambos os jogadores manobram as damas aqui atrás das torres, né? Cada um sacou ali a pistola e apontou para o outro, né? A partida continua aqui com bispo em C7, apoiando aí o peão de D6. Agora cavalo em D3, torre em E7. Rei G2, dama C8, pressionando o peão de F5, G4 protegendo, cavalo em H7, torre E2 e aqui dama em D8. Percebam que ambos os jogadores aqui, só para vocês entenderem alguma coisa, essa partida ela é de 5 minutos para cada jogador, é uma partida de blitz, o tempo é muito rápido, é bom às vezes o jogador ele tem que fazer um lance que não é ruim, né, e passar a vez porque às vezes está complicada a questão do tempo, né? Então dama D8, um lance seguro, né? Continua protegendo aqui casas importantes na posição. A partida seguiu com torre por E7, dama por E7, dama E2, propondo as trocas, dama D8 evitando. Rei em G1, né? Aquele lance realmente de passar a vez, né? Todo mundo já apertado aí no tempo. Cavalo de E aqui em F6, bispo G2, cavalo em F8, bispo D4, cavalo de 8 em D7, dama em E3 e aqui
bispo B6 propondo aí mais algumas trocas. Temos bispo por B6, dama por B6, dama por B6, cavalo por B6 e agora F4 aqui pelo Ding Liren. E a gente tem esse final então, onde o Ding Liren tem duas peças menores. Temos essa batalha de peças menores, bispo e cavalo contra a par de cavalos, né? Aqui vamos parar para fazer uma análise rápida. As pretas aqui, o Magnus Carlsen tem uma maioria de 4 contra 3 na ala da dama. E as brancas têm uma maioria de 4 contra 3 na ala do rei. Diga-se de passagem, a vantagem aqui começa a parecer que está com as negras, porque essa vantagem aqui de 4 contra 3 é mais forte do que essa vantagem na ala do rei. Tanto pelo fato de existir a presença do rei aqui, quanto pelo fato dos peões dobrados, tá? A partida segue com o cavalo de F em D7, rei F2, rei F8, os reis vão para a luta nos finais. G5, F6, tentando manter os peões dobrados, né? Não facilitando aqui, se tivesse capturado desdobraria os peões do Ding Liren. A partida segue com H4 e cavalo em C5, propondo as trocas. Rei em E3, protegendo o cavalo, cavalo por D3, rei por D3 e essa batalha de peças menores de bispo contra cavalo agora. Vamos ver. Rei em E7, os reis devem jogar ativamente nos finais. Rei D4, cavalo em A8. Esse lance aqui merece destaque. Eu vou voltar aqui, ó. Que jogador faria o lance cavalo em A8 nessa posição? A gente faria qualquer lance menos cavalo A8, né? Aqui a gente jogaria... Eu provavelmente jogaria rei D7 aqui e tudo bem, né? Levando o rei aí mais pra ala da dama. Ou então a gente poderia pensar, não sei, em algum outro lance, cavalo C8... Mas cavalo em A8, quem pensaria nesse lance, né? E faz todo sentido, a gente vai ver a continuação. Cavalo em A8, bispo E4, cavalo C7, A3, rei D7, B4, A por B4, A por B4 e B5, né? Então o cavalo aí em C7 está apoiando aí esse lance B5. C5 aqui pelo Ding Liren e agora cavalo em A6. Vejam que o Magnus Carlsen está jogando de forma bastante ofensiva, está com a iniciativa. O Ding Liren tem que se defender, o Ding Liren segue com C por D6 primeiro, temos rei por D6, rei C3 protegendo o peão de B4 e agora C5, B por C5 cheque, rei por C5 e o Magnus Carlsen até o momento foi muito bem sucedido em converter a maioria de peões na ala da dama de 4 contra 3 em um peão passado resultante aí. Então esse peão é perigoso, ele vai fazer com que as brancas fiquem focadas em proteger esse peão e de alguma forma as pretas vão tentar atacar, desviar a atenção aqui na ala da dama para atacar na ala do rei. Vamos ver, bispo C2 aqui pelo Ding Liren, cavalo B4, bispo B3, evitando o cavalo D5 cheque, o que ganharia peão, mas agora cavalo D5 de qualquer maneira. Não evita, né? Porque aqui é aquele tema, se o bispo capturar agora o cavalo, o rei captura, o rei das brancas vai ficar tendo que cuidar do peão passado e o rei das negras simplesmente vai fazer a festa nos peões aí das brancas. Por isso que nessa posição o Ding Liren aí abandonou a partida. Sensacional, né? Sensacional. Magnus Carlsen mais uma vez tirando leite de pedra, né? Como de costume, né? Um final bem equilibrado, mas muito bem jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Bastou um escorregão aí do Ding Liren para o Magnus Carlsen levar a posição para uma vitória. Que escorregão, Rafael, você não contou isso pra gente, hein? Tá bom, vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e depois eu mostro o escorregão aí do Ding Liren. Bom, olha só, né? Que maravilha, 98,7% de precisão aí para Magnus Carlsen, 97,2% de precisão para o Ding Liren, uma excelente precisão dos dois jogadores, mas é aquela história, né? O Magnus Carlsen fez mais dos melhores lances, 40 contra 33, errou menos, 2 imprecisões apenas, Ding Liren 2 imprecisões e 2 erros, né? Errou aí um pouco mais, mas a chave toda foi nesse final, porque se a gente olhar aqui, realmente, naquele momento que eu comentei, né? O Ding Liren tinha peças muito ativas, mais espaço, as brancas estavam melhores. Magnus Carlsen conseguiu trocar as peças, levar para o final, que é o que ele gosta também, né? Quando está muito equilibrado ou quando ele está ligeiramente na desvantagem, ele leva para o final, que ali ele faz milagre. E aqui realmente fez milagre, né? De uma posição equilibrada aqui, o Magnus Carlsen começa a ficar melhor. Vamos olhar onde é que o Ding Liren aí perdeu a mão, né? Vamos voltar aqui no tabuleiro, mas foi nessa posição aqui, quem diria, né? Magnus Carlsen faz B5 e aqui o Ding Liren faz o lance C5. Esse lance é um erro aqui considerado pelos computadores. Aqui as brancas conseguem lutar ainda, apesar de muito esforço e muito difícil, essa maioria é muito forte.
Mas aqui as brancas poderiam lutar ainda com, ao invés de C5, jogar o lance bispo D3, tá bom? Então aqui poderia seguir com cavalo em A6, C por B5, cavalo por B4, B por C6, cheque, rei por C6. E sim, as pretas também nesse caso teriam convertido a maioria de 4 contra 3 num peão passado. No entanto, esse peão aí ele é central, diferentemente de como continuou na partida, né? Então esse peão aí não causa tantos problemas, não é um peão passado distante, né? É um peão próximo do rei adversário. Então aqui poderia seguir com o bispo em E2, D5, bispo D1, por exemplo, rei D6. Eu vou fazer uns lances aqui só para tentar ilustrar, tá, pessoal? Rei E3, H por G5, F por G5, rei E5, G por F6, G por F6, bispo A4, D4, cheque, rei F3, rei por F5, né? As pretas... É um final difícil aqui para as brancas, né? Bispo D7, rei G6, rei E4, D3, bispo B5, rei H5, por exemplo, bispo por D3, cavalo por D3, e aqui é empatada essa posição, tá? Ah, já sei, Rafael. Rei por cavalo, rei por peão, e aí o rei segura a promoção do peão. Nada disso, tomem cuidado, tá? Aqui, se você quiser dar pausa, somente um lance empata nessa posição para as brancas, tá bom? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance rei F5, tá? Nessa continuação, rei F5 é que empataria aí a partida. Rei por cavalo perde, tá bom? Eu vou mostrar já por quê. Bom, rei F5, e aí não tem como as pretas defenderem esse peão. Qualquer lance aqui, cavalo F2, rei por peão, e aqui é empate porque as negras não têm material suficiente para dar checkmate, tá? Então aqui, olha só, interessante essa posição, hein? Se tivesse jogado rei por D3 aqui, as pretas ganham, tá bom? Rei por H4, rei E3, por exemplo, tentando segurar o peão, rei G3, tá? Ah, mas aí rei E4 aqui, rei G4. Ah, mas aí rei E3 agora de novo, F5, rei F2, por exemplo. Rei F4 ganhando a oposição, tá bom? Aqui, esse é o único lance que vence. As pretas têm que ganhar a oposição nessa situação, o rei na frente do peão, na quinta horizontal, para levar o rei para a sexta horizontal, e rei na sexta horizontal ganha sempre, exceto o peão de coluna da torre. Rafael, isso tudo aí é bem complicado, hein? Entre na Academia Xadrez Brasil, lá tem cursos de finais, esses e outros temas você encontra lá, tá bom? xadrezbrasil.com.br. Mas aqui é isso, tá? As pretas ganham a oposição, as brancas seriam obrigadas a liberarem uma dessas duas casas da sexta horizontal, tanto faz, e aí sim o rei na sexta horizontal na frente do peão ganha sempre, tá? Aqui rei F1, F4, tanto faz, qualquer lance aqui vai ganhar, tá bom? F2, o rei teria que sair aqui e liberando a casa de G2 e as pretas iriam promover. Tá bom, pessoal? Nesse finalzinho aí eu aproveitei para falar alguma coisa aí sobre a oposição. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, dessa partida do Magnus Carlsen. Só dando contexto agora para vocês, Magnus Carlsen, depois de mais algumas partidas, conseguiu vencer aí a semifinal do Chessables. Então o Magnus Carlsen está nas finais aí do Chessables, tá bom? E estamos tendo uma briga aí entre Guiri, que está jogando muito esse torneio. Guiri, claro, ele é sempre motivo de muitas brincadeiras da questão dos empates, mas nada disso, ele é um monstro no tabuleiro, ele está vencendo muita gente aí, ele está agora na semifinal. Contra o Nepo, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que é contra o Nepo. Deixa eu entrar aqui no Chess Bomb, só para não falar besteira aqui para vocês, mas é o Nepo. Quer ver? É o Nepo, tá bom? Então o Guiri contra o Nepomniachtchi aí jogando as semifinais, decidindo quem vai encarar Magnus Carlsen na final, tá bom? As apostas aí estão pro Guiri. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!